Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Esse é o Mandy Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos no episódio 18, eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba. A gente hoje está com o Pedro Sorrentino, que a gente estava com dúvida, né, antes de iniciar a gravação, como que a gente apresenta o Pedro, né? Porque tem vários atributos, né? Primeiro, que ele é um empreendedor da nova geração, com 22 anos de idade. Segundo, que ele é um estudante na Boulder Digital School, Digital Works, que ele vai ter que explicar o que é, entre várias iniciativas dele, né? Então, primeiro, Pedro, se apresente e fala um pouco do seu histórico aí. Apesar de ter 22 anos de idade, tem muita história para contar, né? Não, imagina, mas obrigado por estar aqui, é um super prazer. Conheci o Mandy Arena quando eu estava lá em Boulder, eu olhei e falei, pô, que legal, né? Quando eu vi, porque eu vi quando eu já estava fazendo os meus vídeos, falei, tem outras pessoas fazendo vídeo aqui. Então, muito legal estar aqui. E, sei lá, meu background, eu me formei em jornalismo, mas no meio da faculdade, eu já estava... Eu cansei, assim, eu trabalhava para uma revista de música, que era, chama Cover Guitarra, então era... Eu toco, tablatura ali é muito lá, né? Ah, legal. Sério? Eu comprei muitas revistas já. Eu era repórter deles, então eu escrevia para os caras e assim, não que isso seja importante, mas assim, eles pagavam mal, muito mal. Mas não é o fator, tipo, assim, mas era uma grana que eu tinha prejuízo para trabalhar, assim, porque não pagava minha comida e meu transporte para lá. E aí e começou a ficar um problema, que eu descobri uma série de problemas mesmo, complicadíssimos da empresa. E me frustrei com o jornalismo, eu estava cansado, eu estava assim, falei, eu adoro o papel do jornalista e a reportagem e você fazer esse tipo de coisa, eu gosto muito, até hoje. Mas eu olhei assim e falei, putz, eu não via uma carreira, eu não me via sendo um jornalista muito bom. Eu não falava assim, nossa, que legal, eu vou fazer isso. Eu não achava que as minhas referências de incríveis jornalistas não eram onde eu queria estar. Eu falei, puta, eu preciso achar um negócio novo. E eu não sabia o que fazer. Eu avisei todos os meus amigos, eu mandei e-mail, eu fiz o que eu podia fazer e virei assim e falei, olha, se você souber um job description que você não entende, mas tem a ver com comunicação e marketing, me manda. Tipo, pra todos, assim. Falei, botei no MSN, quando eu tive o status da MSN ainda, tal, aquela coisa. E aí chegou um amigo meu que se formou na GV, background financeiro, tal, não sei o que, virou e falou assim, eu acho que eu tenho uma amiga minha, trabalha numa empresa que eu não entendo nada, mas é desse negócio digital, internet e tal, não sei o que. E aí eu falei, legal, me manda o contato, né? Essa empresa era a única, que é uma... Isso, exatamente. Eles representam uma série de tecnologias de Analytics, Business Intelligence e Ad Server e tal. E aí eu mandei o currículo, demorou 2 meses, ninguém me ligou. Do nada, eu acho que o cara que estava me contratando lá não tinha mais opção, me ligou, era 10h30 da noite, e aí eu perguntei assim, porque o meu currículo não tem nada a ver, né, pra entrar lá, não tinha nada a ver, era jornalismo, eu era, sei lá... Qual era o cargo? E era, mas eu comecei como um peão digital, porque eu tenho coisa mais peão, é verdade. Coisa mais Peão digital. Peão que ia programar de server, assim. Você é bom se você aperta os botões na hora certa. Servos, Mas é porque trabalhar na área de operações no nível baixo de AdServer, tipo, é peão digital, é assim, porque você é um bom funcionário se você apertar os botões certos na quantidade mais rápida de tempo sem fazer erro. Na ordem certa. Na ordem certa. Então é associar o placement com a peça, gera tag HTML, manda pra mídia e tipo... Nessa área, então, a empresa ideal tem um funcionário, um homem e um cachorro, são 2 funcionários. Sabe quais são as funções? A função do homem é dar comida pro cachorro e a função do cachorro é deixar o homem tocar nas máquinas. Então foi isso, assim, mas eu lembro até hoje, eu não vou esquecer nunca esse momento, a hora que eu entrei lá. Hoje eles estão numa sede, tem um prédio, estão com mais de 100 pessoas. Quando eu entrei eles tinham 20 funcionários e tipo, era uma casinha na Groenlândia ali, que era metade da casinha na rua Groenlândia, metade da casinha era eles, metade da casinha era um escritório de arquitetura, assim. Mas uma casinha muito louca, tinha uma vibe, tesão. E aí foi a primeira vez que eu entrei numa startup de tecnologia que era assim, era uma bancadona, todo mundo sentado um olhando pro outro, não tinha sala, não tinha nada.
E eu não sei, eu esperando a minha entrevista ali, eu senti um negócio que eu falei, que tesão. É aqui, né? O ambiente. É aqui. É isso, assim. E aí eu cheguei Que na ano foi isso? Isso foi em 2008. Foi em 2008. E aí eu fiquei 3 meses na área de operação só. Eu tinha um diretor lá que era meu amigo e que a gente se dava muito bem. Eu comecei a trabalhar sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo na área de marketing e comunicação para eles, de PR e tal, porque eles não tinham ninguém para fazer isso. Eles tinham uma pessoa lá, na verdade. E aí sei lá, me mandaram o trabalho dela e dessa pessoa e me falaram, corrija aí, me diz o que você acha, o CEO da empresa lá falou, me diz o que você acha. Eu peguei e fiz um monte de correção, né? Mudei um monte de coisa mesmo. E aí ele virou e falou, não, pô, me gostou. E aí eu comecei a trabalhar, eu ficava todo dia à noite trabalhando mais, porque chegou uma hora que eu tava fazendo mais coisa. Mais fora extra do que a operação. Exato. E outra coisa, eu era uma merda como operação também. Eu teve uma Errava? Eu errei. Cara, teve a única coisa que você pode fazer é errar, você errava, né? Não invente nada, siga o script, né? Eu dei um prejuízo de mídia uma vez, mas foi pequeno. Teve gente na mesma bancada que metido a developer que já, mas sim, sei lá, deu um prejuízo de uns 5 mil reais de mídia, assim, eu não sei pra qual agência que foi, mas enfim, eu lembrei, não vou falar. Mas o ponto era pra um cliente automotivo e assim, era a mesma diária, a mesma peça, o mesmo tamanho, o mesmo número de impressões compradas no mesmo publisher. Só que era o seguinte, ia rolar um behavioral targeting, então era pro pessoal de Minas Gerais, era um negócio assim, mineiro, não sei o que, você em Belo Horizonte, venha comprar o seu, seu carro tal. E aí era pro pessoal, os portões da fábrica vão abrir aqui, numa cidade no estado de São Paulo, venha comprar não sei o que. Eu inverti as tags, porque era para mandar pro mesmo mídia, mas eu mandei identificado uma coisa a outra. Então o pessoal de BH viu, venha para São Caetano, e o pessoal de São Caetano, compra o seu carro em BH. Então, era uma campanha segmentada, muito barato, não era muita impressão, não era uma home do Yahoo. A taxa de clique foi boa? O maior CTR da história, assim, tipo. Eu achei que eu, sei lá, ainda bem que e eu não sabia quanto prejuízo tinha dado. Eu percebi o erro, fui falar com o meu chefe, e aí quando eu vi que era menos, né, eu caguei menos, eu falei, tudo bem. Mas o ponto foi que eu tinha um objetivo muito não era um objetivo muito claro, até hoje eu não sei direito o que eu quero fazer, assim, eu me diverti, isso tá muito legal, mas tipo, tem muita gente bem mais velha também não sabe. Isso não é uma exclusividade sua. E aí mudei de área, daí pra lá eu comecei a fazer muito comunicação e marketing, e estratégia de plano de comunicação e branding para empresas de tecnologia. Então eu saí de lá, fiquei um ano lá fazendo essa parte de PR e marketing, sempre como estagiário. E aí recebi uma proposta da Nimbus para cuidar da comunicação no Brasil. A Nimbus era uma startup holandesa e que teve um aporte de investimento de 3 fundos, né? 2 já saíram, um era o Holsbury, que foi o primeiro investidor do Skype também, e o outro era a MH Naspers, comprou o Buscapé, então eu trabalhava no escritório da Naspers no Brasil. E aqui eles... Mas na operação de Nimbus. O que a Nimbus fazia mesmo? Era negócio de free calls, uma coisa assim? Isso, era um aplicativo mobile e desktop que faz VoIP e ao mesmo tempo conecta todas as suas redes sociais com um login e senha, mas para chat. Então era é tipo um Nibo, assim, mas com as capacidades de VoIP. Sim. E uma distribuição de software lá em várias plataformas mobile. Usando muito social, né? Muito, assim. Mas hoje tem muito concorrente nessa área de VoIP. Eu ainda mantenho contato com os amigos da Holanda e tal. Então, assim, hoje, quando eu saí do Nimbus, eles estavam com, acho que 17 milhões de usuários. Hoje está com quase 50. Mas bomba, assim, a Indonésia e Oriente Médio para VoIP, eles são os caras. Aí você vê nos que pegou lá, né? Exato. Aí Estados Unidos, Europa, né, e Skype. Então aí você tem o Fring também de Israel, que, sim, né, mas eu usei Fring um tempo. Eu usei no iPhone também. Então, faz exatamente o que o Fring faz, mas eu acho que com uma interface de usuário melhor, assim, acho. Mas o Fring é o primeiro, né? Então,
E aí você está fazendo PR lá. Eu fazia PR e comunicação para eles e foi aí que eu entrei em contato com o que era uma startup, com o que era trabalhar com startup, mas ao mesmo tempo aqui no Brasil a Nimbus é uma joint venture com um grande publisher, um grande grupo de comunicação aí. Então a gente trabalhava todo mundo junto, assim. Então eu entrei lá no escritório quando as empresas do Manuel Lemos tinham acabado de ser compradas pela Abril, pela NASA, então estavam se mudando de lá. E ao mesmo tempo eram várias salinhas, então a gente ficava a móvel metade do andar lá, que ainda não chamava móvel, era Comparing Time, sei lá o que eram as 3 empresas que tinham se juntado. Sim. A Getty Images, a gente tinha uma salinha minúscula, uma outra Getty sala. Images era ali também? Era da empresa do grupo também? Isso, aqui eles no Brasil compraram. só. Eles compraram, acho que é Brasil, África do Sul e mais algumas outras operações. E aí era uma salinha de uma outra startup que faliu, virou sala da massagem. A mulherzinha vinha lá, tipo, fazer massagem pessoal. E aí tinha o escritório do SWAT time deles lá, do pessoal da Naspers, e aí a galera da planilha, do pessoal do business mesmo. E aí como é que foi o pulo pra Boulder aí disso tudo? Não, foi daí que foi pra Boulder, é isso? Não, aí daí eu recebi uma outra proposta porque eu só saía dos empregos porque, tipo, eu Tinha recebi uma outra proposta. uma proposta e eu achava legal, eu queria falar, Aprender, ver coisa diferente. Ver bastante coisa, né? Exatamente. Nunca foi assim, nunca foi pela grana mesmo, assim, foi sempre... Mas você sabia que era no meio de digital que você queria trabalhar. Exato, não, sempre. Assim, foi depois daquele dia que eu entrei na Única, eu senti, é isso. Assim. E aí por que aconteceu? Isso foi engraçado. O cara que me contratou na Nimbus, que virou meu chefe na Media Mind, ele me contratou lá e aí a gente, no Brasil, terceirizava todo o RH com esse publisher, com esse grupo publisher. Então assim, que ficava em outra parte da cidade, né? E aí eu então era funcionário desses caras e aí eu só não falo porque na época que eu trabalhava não posso falar ainda, eu acho, então não vou falar. Eu acho. E aí a hora que eu desligar a câmera eu te falo tudo. Aí o ponto era, eu cheguei no RH lá para entregar minha documentação, porque eu estava entrando, todo feliz, tesão, todas aquelas coisas assim. E aí eu encontrei ele, com um envelope também. Falei, o que você está fazendo aqui? Então. E aí ele tinha acabado de receber a proposta para abrir o escritório da Media Mind no Brasil. Porque antes a tecnologia deles era representada pela Real Media. E aí eles já vêm do Brasil e não sei o que, falaram, vão abrir um escritório oficial. Eu falei, você está saindo? Você acabou de me contratar, mas você está saindo? Ele falou, tô. E você mal conhecia ele, não tinha trabalhado? Não, então, ele era... Eu não conhecia ele. Quando eu entrei na Única, na verdade, ele estava saindo da Única, ele era sócio da Única. Então foi um cara que eu sempre quis trabalhar, eu sempre ouvi muita história, é o Carlos Medina. E eu sempre quis trabalhar com ele. E aí, eu nunca rolou. Tava chegando atrasado, né? Cheguei atrasado 2 vezes, meu. Foi assim, 2 vezes. E aí, dessa vez rolou, né? E ele me chamou, eu falei, não, vamos. E aí eu fiquei na Media Mind 5 meses. E foi de lá que eu fui pra Boulder, assim. E como é que foi, assim? Como é que você achou esse curso de Boulder aí? Como é que é esse? Então, foi assim, eu comecei a ficar meio de saco cheio, assim, hoje, estando há uma semana aqui no Brasil, por esse curto período de tempo, eu estou muito animal, estou conhecendo pessoas, tipo, que nem vocês, que nem todo mundo tá, sabe? Que é outra pegada. Eu estava num esquema que eu estava ficando muito frustrado, porque eu sempre gostei muito de trabalhar mesmo, assim, eu gosto. E aí eu ficava de final de semana pensando em projeto, eu montava coisa para apresentar, eu fazia os negócios. E era uma merda, porque mas sério, porque a Media Mind é uma empresa assim incrível, tem uma tecnologia sensacional e, pô, beleza, eu tava dentro da empresa quando eles abriram o capital na Nasdaq, o cacete, 37 escritórios no mundo, mas assim, eu tinha um projeto, eu precisava falar com Israel, Londres e os Estados Unidos, não sei o que, aí eu pra aprovar um negócio de R$1.000. Já tinha uma estrutura que para quem quer fazer acontecer já dificulta, né? Exato. E aí cortou a minha vibe, assim, e eu tava me sentindo subaproveitado. Eu ganhava mais que todos os meus amigos, era muito legal falar que eu tava numa empresa global, aberta na Nasdaq, de tecnologia. Só que parou de aprender. Mas parei de aprender. E aí eu falei, não, isso aqui não serve, assim, tipo, porque eu acho que, sei lá, dinheiro é muito importante pra cacete, mas ele é só a consequência do trabalho excelente, assim. Então, sabe, eu tava... E o meu chefe sabia disso, sabe? Porque eu enchi o saco dele muito. Porque eu queria fazer os negócios, eu queria ir nas reuniões, porque eu sempre trabalhei com PR e marketing, mas eu sempre tive uma visão diferente, assim. Pra mim, o cara de PR tem que estar dando suporte de produto pro cliente.
não é só o cara que vai falar com jornalista e repassador de press release. Assim, Sim. não é, Tá mais ligado ao negócio, né? É. O business da coisa, não só no fluxo da informação. Exato, e foi lá que eu me descobri um cara de produto. E eu comecei a pesquisar já antes, putz, eu preciso fazer um curso fora, E foi o que o Daniel, né, que estava aqui antes, virou e falou, eu tenho muito pouco a perder. Tipo, eu terminei um namoro, sabe? Ficou barato, hein? Era barato, não foi legal, doeu, mas porra, sabe? Então assim, não... Muito boa. Não, eu queria, e eu não queria fazer um MBA. Eu ainda vou fazer um dia um MBA, mas eu não queria fazer naquela. Cada vez mais difícil, pode ter certeza. Você já fez um? Pela metade. Mas quando você começa. Te cortei, conta a história do bolo. Não, mas. Depois a gente chega. O que aconteceu foi assim, eu procurei, e aí eu tinha achado no final de 2009 uma escola sueca de digital lá, chamada Hyper Island, que é uma escola super tradicional, tem 16 anos no mercado, não sei o quê, mas era um foco muito pro cara que quer ser, né, ECD ou diretor de arte de uma agência de publicidade. E meu negócio não era esse, assim, trabalhando com essas plataformas animais, tipo com o AdServer da Microsoft, o MediaMind, o Omniture, o cacete, eu gostei de produto, eu sou um cara de produto, e com essa visão mais negócios, parcerias e tal. E aí eu me inscrevi no programa deles, mas eu pensei, puta, eu vou pra Suécia, puta frio. Eu tô no Colorado, não faz sentido eu falar de frio, mas assim, pô, eu falei, não. Eu me inscrevi, aí os caras me pediram, não, mas cadê seu portfólio, né, o seu book, o seu não sei o quê. Portfólio de criação. Exato. Criativo, da Suécia. Nada a ver, né? Nada a ver. E aí eu não tenho ainda. sabe, faculdade de jornalismo, eu tinha um blog no Blogspot, sabe? Mas eu mandei meu blog, eu não passei, lógico. E aí mas eu tava no mailing deles, de repente eu recebi um negócio assim, ó, Boulder Digital Works, um negócio para mudar o framework da cabeça do mercado, para formar a nova geração de profissionais digitais. Eu falei, puta, é isso. Eu falei, é esse negócio, porque não é um MBA, eu podia pagar, né, isso eu acho que era o mais importante, assim, tipo, eu tive uma ajuda da minha mãe, assim, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, sabe, ela me ajudou um pouco, e me ajuda até hoje, porque ainda mas você tá na fase de fazer isso, né? Quando você pedir ajuda pra mãe com 30 anos, aí é mais complicado, né? Tem gente que faz ainda, não tem vergonha nenhuma, né? Não, mas eu espero, em 30 anos eu espero estar ajudando uma outra geração, quem sabe, não sei. Mas, e aí enfim, eu pirei no negócio e eu comecei a manter contato com eles, assim. Eu sou o primeiro estudante internacional deles lá, e aí a gente foi mantendo contato, teve um dia, eu não vou esquecer, dia 7 de junho, não, isso foi o dia que eu tava lá, na verdade, foi dia, sei lá, não foi um dia lá, que eu tava falando com eles pelo telefone. Não, é que a data é dia 7 de junho, que eu tava em Nova York, mas foi assim, eles viraram, eu liguei pra ela, falei, eu tô afim, eu quero entrar nessa turma, que a turma ia começar em agosto, mas eu falei pra ela, mas nós estamos na primeira semana de junho e eu não sei ainda das coisas, eu preciso de mais detalhes, eu preciso disso. E eles não tinham um framework estabelecido, nem a universidade, nem o programa, nem ninguém, para entender como me recebia em termos de imigração americana, cacete. E aí ela virou e falou, mas ó, daqui, uma pena que você não vai estar aqui, porque daqui 2 dias a gente vai estar dando um evento na Internet Week em Nova York e tal, não sei o quê. Eu falei, uma pena mesmo, tal. Desliguei o telefone, fui na mesa do meu chefe e falei, eu preciso de uma semana de férias, já. E eu tava num ponto, a minha frustração era tamanha, que eu tava me sentindo com tanta energia, eu não conseguia pôr as coisas em prática, que se ele falasse não, eu falava, então eu tô pedindo demissão. Eu tava assim já, não tava puto. Mas ele, graças a Deus, o cara desce e falou, não, beleza, tudo bem. O que eu fiz? Na hora entrei no decolar.com, paguei, uma grana numa passagem aérea pra Nova York, liguei pra mim e falei, tô indo pra Nova York daqui 2 dias. E aí, veio aquela história do Outliers que você falou. Porque misturou tudo, assim, foi uma sorte entre uma série de coisas, o ambiente... Que um elemento dando errado não ia acontecer. Exato, foi um negócio que assim... Foi comprar passagem cara pra ir pra Nova York de supetão. Tipo, ir pra Nova York é sempre bom, é difícil desatrapalhar você ir pra Nova York. Mas o ponto é assim, pra pagar quase 5 mil reais numa passagem pra comprar do dia seguinte, eu sempre fui um cara que guardei muita grana. Desde que eu entendi que eu queria fazer alguma coisa, eu vivo I live on a budget, assim, eu vivo num orçamento, sempre. Dinheiro gera liberdade e dá poder, né?
Tipo, se você não tivesse o dinheiro, você não ia poder ir pra Nova York na outra semana. Você tinha, você pode. Exatamente. Então, Graças a você ter pensado nisso antes. Exatamente. Que eu ganhava um salário legal na MediaMind, perto dos meus custos, né? Então eu guardava muita grana, assim. Mas passava uns perrengues no final do mês, mas eu guardava a grana. E fez uma diferença incrível, ter a grana, o fato de eu ser cidadão europeu, porque eu não tinha visto, né, cara? Eu não tinha visto, eu tinha visto de, sei lá... Pelo imediatismo da viagem, que a viagem pedia, né? Exato. Então em 2 dias eu consegui pegar o ESTA, que é um documento lá que eles tinham, não sei o que, entrei no país, e aí eu falei oi pro pessoal do curso lá. Falei, então, a gente tava no telefone há 2 dias atrás, tô aqui. E foi um dia muito louco, porque teve palestra do diretor de criação do iAd, da Apple, o cara que era hoje ele é diretor de estratégia do Google Creative Lab, e eram esses caras falando do novo framework do profissional. Eu pirei, eu voltei pra cá, eu tenho depressão, eu queria vomitar, e eu tava mal, falei que merda minha vida, eu vou pra Boulder agora. Aí pedi demissão, eu entrei num acordo, né, pra ficar até o final do mês. Eu vendi meu carro e eu dei um jeito de comprar um iPad lá. Foi um rolê, porque tinha na semana de lançamento em Nova York, foi muito foda. Tive que brigar com um cara na Best Buy pra conseguir pegar o iPad, mas peguei. Aí eu vendi o iPad aqui pra cá, eu abri ele, mexi 2 semanas, eu paguei $600, vendi por $950 em dólar mesmo, em cash, e fui. E aí fui pra lá, e aí eu não sei como, eu consegui marcar minha entrevista no consulado em 2 semanas. Era pra tudo dando certo, né? Tudo deu certo, assim, tudo deu certo. E aí, de repente, mas também começou a dar um monte de coisa errada. A universidade não tinha um problema, a moça me obrigou a fazer isso, só que assim, o que aconteceu? A universidade me obrigou a contratar um advogado de imigração, porque a mulher do departamento lá de imigração não queria ter retrabalho, e ela não entendia o meu sistema, porque o programa era muito novo, não tinha documentação para receber um estudante internacional, e aí, na Internet Week, na Sloan, a Sloan é do MIT, a Stern, que é a escola de business da NYU, num evento com aquele David Rose lá, aquele angel investor e tal, eu conheci, porque eu segurei o elevador para um cara que era um advogado de imigração, especializado em startup. E eu troquei uma ideia com ele sobre o meu sonho de morar nos Estados Unidos. Ele me deu um cartão dele e falou, se você um dia precisar de qualquer coisa, eu tenho um amigo que é um ótimo advogado de imigração. Na hora eu liguei pro cara. Parece brincadeira. Não, era pra rolar mesmo. E aí eu liguei pro cara, e o cara é especializado, já trouxe correspondente da Globo, do sei lá o que, trabalha com empresa brasileira, assim, foi tudo... Legal. E quando que foi tudo isso? Assim, você entrou em Boulder no programa, quando começou? Em 20 de agosto. De 2010. Então foi em 7 de junho, foi o dia que eu fui nesse evento na Internet Week em Nova York. E foi uma semana que foi uma loucura, tudo deu certo, eu consegui, sim, eu não tinha dinheiro para ficar lá. Eu já tinha ficado outras vezes em Nova York em albergue, mas albergue em Nova York é uma merda. E assim, nos Estados Unidos em geral, não é que nem na Europa, que a América do Sul que é legal, tem um clima, é zoado mesmo. E aí... Eu fiquei bastante, é bem mulão mesmo. É bem, né? E aí eu não queria ficar aí, porque eu precisava, sei lá, ter uma tranquilidade. E também porque eu ia trazer os eletrônicos, então eu precisava de um lugar seguro. Aí eu pesquisei, eu arrumei uma suíte no Chelsea Hotel, que é aquele hotel todo tradicional, que é patrimônio histórico, onde o Sid Vicious morreu, o cara do Sex Pistols, por $1.000 durante uma semana, que é muito barato. Para $1.000 no hotel em Nova York, assim, era uma suíte zoada, que não tinha banheiro dentro, que era um banheiro no final do corredor, cena de terror, assim. Mas valeu, sabe? Então, assim, porque eu tinha essa grana, mas ao mesmo tempo porque eu estava preparado para a sorte, assim, sabe? Aquela história, preparado para o momento. Então eu fui com tudo, assim, e o risco era, sei lá, foi isso. Uma coisa ia voltar só, né? Mas aí fala um pouco, como é o curso? Então, o curso, a Boulder Digital Works, o objetivo na verdade é derrubar o muro entre a parte acadêmica e o mercado. Parar com essa história de que existe uma diferença e que não sei o quê. O foco é publicidade, o foco é o quê? O foco é uma mistura entre o mercado publicitário digital e empreendedorismo digital. E empreendedorismo digital. Exato. Então, na verdade, existem 3 grandes pilares ali, que é digital business, né? O pessoal que é creative technologist, que é uma galera mais que o cara que coda, mas ao mesmo tempo sabe trabalhar de uma maneira integrada com todo mundo. E a parte de design, né? De UX design, arquitetura da informação e o caramba. Então, eles misturam essas 3 coisas num pensamento que daquela agência
daquela agência de design chamada Ideal, que é aquela coisa de T-shaped professional, que na verdade é o quê? Você é formado num T, então você tem um core, uma competência sua que você tem uma puta profundidade, mas você fala, não, legal, eu manjo muito De design, de programação. programação, né, de design, de PR, de business, de sei lá, qualquer coisa. Mas você tem uma visão, Horizontalidade. uma horizontalidade em tudo. Então se a gente, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que vai empreender ou fazer qualquer coisa, se você for um cara que nem é mais, sei lá, o meu caso, eu até acredito que, não sei se é o caso de vocês também, mas de ser um cara mais de negócios, de produto, de parcerias estratégicas, de pensamento, não sei o quê, se você sentar com um cara para falar sobre o Agile Manifesto, entender o que é um Scrum de desenvolvimento e uma linguagem de Object Oriented e tudo mais, é importante. Sim. Porque senão é importante você não só aquele... Não tem nem assunto, né? Exato. Ou aquele idiota do marketing, sabe? Você nunca quer ser aquele idiota do marketing. Sim, sim. Que não sabe falar de igual para igual e não tem a visão do todo, né? Exato. Ou vai ficar no quartinho lá fechado só fazendo aquilo, né? Ou manda os developers construírem um negócio que ele não faz ideia do trabalho que é. Sim. Então, entender como você constrói um algoritmo. Eu não preciso saber fazer, mas eu preciso saber como que são as escalas, entendeu? Tem que saber o que é um módulo, o que é uma função, qual a diferença entre esse framework de PHP e aquele framework. Sim. Não precisa de muito, sabe? Um pouquinho só, porque as pessoas, o ponto da Boulder Digital Works, no fundo, acho que o que você mais aprende é como trabalhar colaborativamente. Processo bem feito, como que você junta um time bom para fazer acontecer. Sim. E quanto tempo dura o curso? São 60 semanas, o que é 1 mês e 3 meses. Não é 3 meses. O ano e 30, Esse então ano. acaba no fim desse ano. 60 semanas de aula, tudo direto? É, isso. Eu tenho um break in maio, né, que agora eu tô aqui. Ah. Mas são isso, exatamente. E você, lá em Boulder, você está em contato com o pessoal, os empreendedores que tem por lá, de digital, né, de produto, na verdade, né, tem o pessoal de Techstars, né? E como que tá esse intercâmbio aí? Eu bato na porta de todo mundo lá, porque tem a... O mais difícil já foi, né? Você tá lá, né? É. Agora tá fácil, né? E também é aquela história, você bate, as portas não precisam bater, a porta tá aberta. Sabe? Isso É outra cultura, É né? outra cultura. Eu acho que isso é uma coisa assim, se tem coisas que eu tenho aprendido de lá, que eu vejo aqui que precisam diferente. mudar, eu vou dizer uma coisa muito simples, mas os caras respondem e-mails. Você manda e-mail, experimente, pode mandar, manda um e-mail pro Brad Feld, pro David Cohen, CEO da Techstars, a gente vai te responder. E ele marca com você um horário. Então eu quis marcar uma entrevista com ele e com o cara que ele tá saindo agora, mas era o Tom Keller, que era o antigo diretor do Internacional, pro Stratopi. E o cara marcou. Demorou 3 meses para eu sentar com ele, mas rolou. Eu sentei com o Brad Feld, sentei com todos esses caras. Os caras são abertos. Isso é o mais importante. Eu acho que a gente tem que viver a gente está vivendo uma fase muito legal agora aqui, que tem que ser uma fase de abertura de conhecimento. As pessoas aqui têm o cu na mão, desculpa falar assim, mas é verdade, de compartilhar as ideias. Isso é ridículo, porque quanto mais você compartilha, mais negócios acontecem, né? Exato. E mais validação. A gente pode estar conversando aqui agora, de repente eu falo de uma ideia assim, pô, mas eu conheço um cara, sabe? E dá liga. Exato, e dá liga. Essa história, você pode ter medo, sabe? A última coisa que você pode ter, só pode ter medo de não vencer o medo, o próximo medo, porque dá medo toda hora, mas... Né? E aí surgiu o produto. Como é que foi? O Resolve? É. Então, o Resolve foi assim, era um cara que um dos meus sócios, que eu Quer dizer, aí você virou empreendedor, né? Então esse... Exato, eu virei assim, que eu já gostava muito, assim, e aí eu fui, por causa como trabalhando como correspondente internacional da Proxima, eu tenho a possibilidade de viajar pelo país cobrindo os eventos de tecnologia, então, puta, isso foi muito legal, então eu acho que ninguém esquece a primeira vez que, não sei, assim, eu pisei no Vale do Silício, foi foda, assim, é diferente, assim, tipo, mesmo de Boulder é uma cena muito legal, acho que tem muitas coisas sensacionais, mas não é o Vale do Silício, assim, Nova York também não é o Vale do Silício. Então, eu fui pro TechCrunch Disrupt. Que vai ter agora, né? E vai ter em maio, mas é Você Nova vai York também? esse. Você vai nesse na hora? Não, acho que eu vou estar meio que ou vou estar chegando em Boulder ou vou estar nos últimos dias aqui, então não vou ter como ir. Mas aí eu fui para cobrir para Proxima e tal, e assim,
esquema, você vai no esquema roots também, porque tipo, eles pagam uma verba para cobertura da matéria e eu preciso me virar com aquele dinheiro. Então eu procuro no break-even, eu não ganho um centavo, mas o que vale Mas a experiência, né? Impagável. Impagável. E eu acho muito cara dura. Eu entrevistei o Peter Thiel, o Mark Suster, eu vou nos caras mesmo, não tenho tipo, não tem medo, sabe? Eu entrei atrás do palco, eu tirei o segurança da minha frente para falar com o Peter Thiel, assim, e o que ele falou comigo, sabe? Então, é tranquilo, pô, se falar com o cara que foi o primeiro grande investidor do Facebook, CEO do PayPal, e pra quem tá no fiquei meio, até emocionado, assim, e pra quem tá no meio, né, de tecnologia, produto, internet, assim, são as celebridades do nosso meio, né, esses caras, exato, né? São exato. as pessoas que a gente quer conhecer um dia, né? Então, foi assim, isso aí foi muito louco, estando lá e tal. E eles são, assim, muito tranquilos. Os caras não tem estrelismo. São mais acessíveis do que a gente imagina, É né? muito mais acessível, assim, não tem, sabe? A gente cria eu acho que a gente vive uma sociedade no Brasil que, tipo, o nego que tem iPhone é um símbolo de status, assim, e lá... É muito estrelismo, né? É muito estrelismo, a gente sabe que não precisa. O que a gente precisa, que é um negócio que bate muito com a coisa da Boulder Digital Wars, que é humble genius. É isso que a gente precisa, tipo, de gênios humildes, cada vez mais, assim, porque... É um pouco do que o Rafael Siqueira falou, né? Estrelas sem estrelismo. Estrelas sem estrelismo. Ele falou, né? Mas voltando pro produto, como que surgiu a ideia? Ah, não, então a ideia do Resolve foi assim, o meu sócio ele já tinha essa ideia em 2005 como o TCC dele, mas antes de uma série de coisas e tal. E a gente sempre bateu um papo. Ele trabalhava na Getty Images na época que a gente se conheceu. Então a gente se conhecia de cafezinho ali, water cooler conversation, de tipo, trocar ideia e tal. E um dia a gente foi sair para almoçar e eu acho que vocês devem ter sentido isso várias vezes, talvez muito mais do que eu, mas sabe quando você sente e bate assim, você sente aquela energia e você fala, puta, esse cara. Quer trabalhar com esse cara, um dia quer fazer alguma coisa com esse cara. Isso, exatamente. E aí senti isso, a gente sentiu isso, foi uma vibe legal e a gente falou, não, keep in touch, né? Vamos falando, as coisas estão rolando e tal. Aí o que aconteceu? Eu tava no TechCrunch Disrupt e eu vi no palco o Red Beacon, que é É o que venceu, não é? que venceu no ano passado, era um ano depois, uma empresa de ex-Googlers e tal. O que a gente faz hoje, a gente tenta resolver o mesmo problema, mas de uma maneira completamente diferente, assim. O Resolve não é um copycat. E fui feliz em falar isso. E, então, mas a gente olhou lá e eu vi os caras e eu pirei, eu peguei o Skype, porque, meu, Wi-Fi bombando, funciona tudo bem, isso é outra coisa, assim, o Wi-Fi não quebra nos eventos lá. E tipo, meu... Eu já fui nos que quebrou, mas... Lá. Enfim. Aqui sempre quebra, né? E aí liguei pra ele, liguei do Skype e falei, porra, meu, olha isso aqui, você não tá entendendo, não sei o que. Aí eu abri um Google Docs com ele e eu fui digitando. A melhor coisa, a ata contínua do Google Docs, de ideias, né? Exato, a gente foi lá, não sei o que, mas tinha o streaming, mas eu, sei lá, tava tão na vibe lá que eu fui digitando. E aí depois disso, essa ideia ficou na cabeça. E tinham outras ideias. Né? Eu tava pensando assim, eu sabia que eu queria empreender, eu sabia que eu ia querer começar uma startup, e independente de ir arrumar um emprego ou aprender outras coisas e tudo mais, eu vi que eu queria isso mesmo. E aí eu comecei a anotar várias ideias, não sei o que. E chegou um momento que eu moro, porque quando eu me mudei pra lá, o que aconteceu? Eu não, apesar da experiência que eu tive no hostel em Nova York, eu peguei porque eu falei, eu tenho que economizar o máximo de dinheiro sempre. E aí eu fiquei uma semana no hostel em Boulder. Só que Boulder é uma cidade super hippie, né? Era uma bolha hippie antigamente, tipo, o Colorado é um estado que você compra maconha legalmente, tem tipo, uma série de fatores, assim. E eu cheguei no final do verão. Então quem fica em hostel em Boulder no final do verão é um bando de maconheiro que vai pra lá só pra curtir, é um bando de hippie. E eu não curto essas coisas, e assim, tava num negócio que... Tá no lugar errado, né? Eu tava no lugar errado, assim, eu tava no hostel lá e os caras pedindo, o cara que tava ficando no hostel também pedindo dinheiro, pedindo um negócio, pedindo uma coisa. E assim, eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém. Nesse ambiente, né? Assim, numa outra vida, num negócio, tipo... E não era nem que era assim, não, porque era perigoso o ambiente. Não, era que esse cara que é vagabundo mesmo. E isso me dava mais raiva ainda. Eu falava, não é possível. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, sem condições. Aí que eu fiz? Eu sentei, eu abri a Craigslist. Eu mobilei minha casa, né, na Craigslist, foi muito louco isso. Eu abri o Craigslist. Falei, eu só vou levantar daqui a hora que eu tiver pelo menos 3 visitas em apartamentos, em sei lá o que, eu fui lá. Aí, um monte de gente tentando dar golpe, pedindo um monte de coisa. E outra coisa também, eu era brasileiro, eu não tinha... A manha.
Não, é Social Security Number para fazer um background check de crédito. Então... Mais difícil ainda de alugar, né? Exato, de achar um landlord que, tipo, sabe? E porque Boulder também é uma cidade que 98% da população de Boulder é branca, não tem uma variedade racial, é uma bolha mesmo, assim, você vai para um subúrbio do outro lado e já muda tudo. E aí eu achei um cara, tipo, que era 2 quarteirões onde eu tava, numa casa e tal. Quando eu me mudei pra casa, a casa não tinha ninguém, era só eu, porque é uma casa que tem mais de 100 anos, que o cara é bem grande, que ele dividiu em kitnets muito pequenas. Eu moro num apartamento desse tamanho, assim, mais ou menos. Então, é bem pequenininho. E aí, quando eu cheguei lá, tava verão, puta sol, nenhum vizinho na minha casa, nada. Daí, de repente, eu me mudei, paguei o aluguel, tesão, vou ficar aqui e tal. De repente, os vizinhos começaram a se mudar. E aí, meus vizinhos eram tudo college freshman. Eu tô fazendo pós-graduação, tipo, minha vibe é outra. Já fui pra jogos universitários, já fiquei muito louco, já tive minha fase pra me encarar. Tipo, pô, já tive isso. Eu não tava nessa pegada. Tava uma pegada séria, eu tinha que estudar, porque eu pus tudo, uma carga emocional gigante na minha vida, eu tinha que aprender. Daí meus vizinhos tocam bateria, né? Eu ficava fumando maconha, assim. E a minha não, eu vou chegar lá, vou chegar. A minha fechadura era meio frouxa. Eu fiquei preocupado, eu falei, puta, esses caras aqui, eu não sei, eu preciso trocar. Preciso de um locksmith. E aí eu lembrei do Red Beacon, lembrei do que a gente tinha conversado antes, e eu fui no Google e eu digitei locksmith. De repente apareceu sei lá quantas empresas comprando AdWords com um monte de solução maluca e não sei o que. E a que mais se destacou, que eu tinha visto, era o ServiceMagic.com. E um dos nossos mentores, um dos caras que é mentor, assim, nos mentores nossos, que hoje é da empresa, mas era um cara muito amigo meu e tal, que já morou em Mountain View e tal, e eu falei, puta, você já viu esses caras? Aí eu fui lá e testei o ServiceMagic.com, funcionou pra caramba, eu liguei, a gente tem que fazer um negócio, prestadores de serviços locais, assim, assado, não sei o quê. Só que antes da gente chegar no Minimal Viable Product, que eu falei com ele em novembro, né? A gente só ficou eu e ele, assim, a gente não sabia quem ia desenvolver, não tinha os outros co-founders, não tinha nada, a gente trocou muita ideia e foi exatamente nesse momento que eu comecei a blogar e gravar os vídeos e falar as coisas que eu estava aprendendo. Então, assim, aparecer. Exato, exatamente. Então assim, quanto mais aberto você é em relação à informação, às suas ideias, aquilo que você está pensando, as coisas boas chegam. Você não estaria aqui em endereço desconhecido, várias coisas aí do acaso, você não estaria exposto, né? Para acontecer, né? Exatamente. E como que tá o produto? Então, resolveu, a gente lançou fala o que é, né? Porque a gente não explicou exatamente o que é, né? Tranquilo. Resume, a gente está tentando digitalizar o boca a boca. A ideia, na verdade, é para prestadores de serviços locais. Então, nós estamos construindo um marketplace no qual você vai ser capaz Local business. Exato, de local business, de serviços. Então, você precisa contratar um pintor, um gesseiro, um DJ, um web designer, um programador, qualquer coisa assim. Você vai encontrar pessoas lá que os seus amigos, ou até amigos de amigos, recomendaram. Sim. Porque a gente percebeu que qualquer tipo de contratação para esse tipo de profissional, primeiro que é muito recomendação. difícil. Você vai perguntar para o seu amigo. Exato. Você vai perguntar para o seu amigo, não importa o quão nerd você é, se você está o dia inteiro conectado atrás do seu smartphone, do seu tablet, do seu sei lá o quê. Se a gente está trocando uma ideia aqui depois que você desligou a câmera lá, ele fala, porra, eu preciso de, cara, meu, sei lá, você não sabe um cano estourou na minha casa, e aí eu não sei o que eu faço porque meu isolador não sabe arrumar e não tem ninguém para me ajudar lá, não sei o que, eu conheço um cara. Se você conhece um cara para o meu problema, a venda está quase selada. Então a gente quer, na verdade, usar o nosso... Essa força de indicação para esse serviço é muito grande, né? A indicação vale muito, né? Exato. Porque tem muito... acho que o ponto é, para alguns tipos de serviço, o medo da picaretagem é muito grande. Então você e o custo de dar pau é muito mais caro do que o problema. Você quer um referral, você quer uma indicação, porque você nem pensa, você liga e contrata o cara. Exatamente. Não é nem preço mais, talvez, né? É verdade. Então assim, eu acho que assim, quanto mais a gente estiver testando nessa fase que a gente está, melhor. A gente ainda não encontrou o product market fit exato, porém, a gente tem muito clara a visão do que a gente quer construir e muito claro qual o problema que a gente quer resolver. O problema é esse, assim, quando eu achei esse domínio, cara, tem ideia, felicidade, que resolva, eu falei, nossa, porque, tipo, tem a ver toda hora, as pessoas conjugam os verbos e falam, pra resolver. Então, tem que resolver, né? A ideia é essa, e ajudar o pequeno empreendedor que não tem uma presença digital hoje, ou está muito incipiente, a realmente mostrar para ele que isso não é um puta bicho de 7 cabeças e ajudá-lo. Quer dizer, então você tem um contexto de busca, né, de local business,
para prestadores de serviço, então eu posso entrar lá e ver as recomendações, ele deve cruzar o que com o meu social graph do Facebook, por exemplo, e ver quem os meus amigos podem Mas tem local também ou é só social graph? Então, as pessoas começaram a pedir local. Né? Foi curioso isso, a gente começou a ver muita gente pedindo local. Então, Porque o web designer não precisa, mas pintor precisa, né? Tipo, tem um amigo meu que tá lá indicando, sei lá, o cara que mora em Franca. então O pintor dele não serve pra mim. não serve, mas na versão 0.3 já tem isso, na verdade. A ideia é, cada vez mais a gente foi percebendo isso, depois de um lançamento. E o mais louco é que, sim, você começa a aplicar essa história de metodologia de Lean Startup e o negócio é bom mesmo, funciona, é muito louco. Porque... O uso que gera... Conforme o nosso último convidado falou, né, o Daniel Reis, assim, tipo, funciona, mas tem que executar, né? Exato. Senão fica na teoria, né? Não foi tudo executando, assim, foi muito difícil, assim, eu acho que o mais difícil, eu fico muito feliz, assim, porque há 2 semanas atrás a gente estava num nível, a gente estava no 0, foda-se tudo que a gente tinha feito, os wireframes, os pensamentos, os negócios, não interessa, se você não lançou, você não é nada. Então, e agora, é o que a gente estava falando antes, né? Agora que você lançou, você começa a ver buraco no produto que você não consegue identificar em wireframe, Exato. nada. Mas é aquela história lá que o CEO do WordPress fala, se você não tem vergonha da sua primeira versão, você não sou muito. Então eu acho que é isso, assim. Eu gosto muito dessa. É muito legal, né? Porque eu morro de vergonha, assim. Essa é a filosofia lampião, né? A filosofia lampião foi depois andou junto com essa. E Pedro, assim, o que você que consome muita informação sobre digital, né, sobre empreendedorismo, o que tem fora do que todo mundo vê que você indica? Cara, que eu gosto bastante, que eu não vejo muita gente recomendando, é o Hacker News, assim. O Hacker News, que é um negócio, um ranking lá da Y Combinator, as pessoas entram e vão votando e tal, é tipo um dig pra nerds. Mesmo, né? Porque o dig também é pra nerds, né? Mas Mas de business também ou só de, tipo, não é tipo o Stack Overflow, que é pra coder, né? Não é o Stack Overflow. Mas é só de links, né? É só de links, né? Então ele pega uma notícia, mas assim, é muito louco porque mistura tudo. Então ele pega um negócio assim, por exemplo, como varar a madrugada codando, tomando café é pior do que se você comer maçã, sei lá. Tem isso, assim, mas ao mesmo tempo tem isso, tem assim... Coisas práticas da operação do cara, assim, legal. Tem de negócio, tem de... Hacker News, né? Eu sigo no Twitter e de vez em quando aparecem umas coisas boas, assim, tem uns caras bons, você pega o Andrew Warner do Mixer, ele fala, ele já dá o link para você postar lá no Hacker News, então você vê que tipo, se tem um cara bom ativamente promovendo o negócio, que o negócio deve ser bom, né? Então eu não uso tanto, mas... E as discussões, por exemplo, um amigo meu que me mostrou isso, na verdade, eu salvei no favoritos, aquele esquema que você vai no Google lá e põe site, ycombinator.com, você pesquisa, então toda vez que, antes de eu pesquisar no Google, ou pesquisar assim, PayPal API, blá blá blá, não sei o que, vê lá eu jogo lá. Naquele domínio. Porque aí porque ele já busca, coisas validadas pela comunidade de caras que pensam mais ou menos como você. Quer dizer, você não usa o search do site, você usa o search do Google para aquele domínio, né? Porque eles nem têm search o site, na verdade. Ele é bem nada, assim, né? Ele é bem bege, não tem nada especial, assim. Então... e esse negócio também, eu faço isso em outras coisas. Por exemplo, você vai procurar um negócio sobre economia, eu não vou no Google, eu vou na Economist. E aí eu procuro na Economist esse negócio. Aí, tipo, se eu gostei do que eu quero saber naquela plataforma, aquele tipo, aí eu confio pra cacete nisso aqui, então eu vou procurar aqui. Né? Exato. E mais algum, Pedro? Videocast, alguma coisa diferente? Eu acho que existem programas muito bons lá, o This Week in Startups é muito bom, o This Week in Venture Capital. Fora a fanfarronice do Jason, né? Mas tudo é bom, né? Mas é legal. Então, são bons, assim, são programas de 1 hora, então normalmente, sabe, ao invés de você assistir House, vai assistir o This Week in Venture Capital. Você tem acompanhado o Foundation do Kevin Rose? Não. É o novo dele, né? Que é um episódio por mês, ele entrevista sempre um empreendedor. Né? Eu tava até vendo aqui nos meus favoritos quais os videocasts que eu vejo. Cara, o último episódio, até uma dica, foi com o Brian, acho que é Brian Wong o nome dele. Era um cara que é o mais jovem empreendedor a levantar dinheiro com VC, com Venture Capital. Hoje ele deve ter 21 anos, alguma coisa assim. E ele era funcionário do DIG. Mas ele fala, cara, é a tua história, a versão
americana. O cara morava no Canadá, foi para os Estados Unidos e começou a dar certo. Aí ele inventou um jeito de mandar e-mail e sempre chegar no destinatário do tipo, ele faz as combinações de nome para acertar o e-mail de uma pessoa, para marcar para bater papo. Foi assim que ele falou com o Fred Wilson em Nova York. E aí foi indo, e hoje ele montou uma startup que está ligada a jogos, se não me engano, online, uma plataforma, é uma plataforma de ad serving para games, mobile, né? E acho que é super interessante acompanhar, assim você que um pouco da tua história, eu vi um pouco a história do garoto. Legal. Né? Ok, não levantei nada ainda de capital. ainda, né? Então já estamos começando a procurar. Pessoal, obrigado de novo. A gente volta no próximo episódio. Agradecer o Pedro. Acho que o Pedro agora vai estar por lá daqui no final do mês, já vai estar de volta. Já volta, já estarei de volta. Quem sabe onde ele não vira um correspondente, né? Entrevistando o pessoal de lá, né? Pô, seria uma honra, né? Mas obrigado, até a próxima, Muito pessoal. bom. Um abraço. Tchau.